quando não soube perceber que ele estava chamando pelo mesmo nome, pela mesma palavra, coisas diferentes. O que são então essas coisas diferentes? As ideias, para o Hume, as ideias são as cópias das impressões, então elas são derivadas. Então, as impressões geram ideias, mas as ideias não geram impressões, porque só a experiência gera impressão. Por isso que Hume é de fato um grande empirista. Talvez, alguns chegam a dizer que ele seja talvez o único empirista dentre os modernos, o único empirista de fato. Porque para o Hume, aquilo que abastece a nossa mente, a nossa memória, em termos de que a gente chama isso depois de conhecimento, isso começa com as impressões e fica armazenado na memória. Por exemplo, a impressão, desde impressões mais abstratas, dor, prazer, perigo, coisas mais da felicidade, né, até impressões, né, mais simples, como cores, né, coisa que o Hume vai chamar, o Locke chamaria de ideia simples, né. Segundo o Hume, a diferença entre elas é que as ideias são mais fugazes e as impressões são mais marcantes. É aquilo que, eu não sei, a Romilda é psicóloga, acho que ela pode me ajudar aqui. Os psicólogos costumam distinguir, e eu vi que o Hume também fez isso num pedacinho do texto. Aquilo que os psicólogos chamam de emoção e sentimento. O Hume usa esses mesmos termos, não emoção, sentimento. Ele chama às vezes impressão de sentimento. Que é um pouco a ideia que a gente faz quando a gente, na nossa cultura, diferencia paixão e amor. Que a paixão, ela é vivaz, ela é avassaladora, dura pouco, exatamente. As ideias duram pouco. Essas ideias estão por trás da classificação que o Hume faz, da distinção entre ideia e impressão. A impressão, né, estaria para a ideia, assim como o amor está para a paixão, né? É uma analogia externa, não está no texto, mas é uma analogia bem coerente aqui com o panorama da proposição do Hume. Aí, o que o Hume vai dizer? Seria interessante até ler alguns trechinhos. É muito interessante. Primeiro, o Hume tem uma ideia de que a filosofia é algo que o homem comum entende. E isso tem uma vantagem muito grande, que ele usa uma linguagem acessível. E ele usa essa linguagem com muita maestria, porque ele faz esse uso simplificado, simples, bonito da linguagem, sem incorrer em alguns erros que os seus antecessores incorreram. O Hume era altamente preocupado com a definição dos nomes. Tanto que o Hume diz assim: eu vou ter que usar a palavra impressão para dar nome para esse produto da experiência mais marcado no nosso entendimento, na nossa memória, porque a nossa cultura nunca se preocupou em dissociá-los e sempre chamou essas duas coisas de ideias, né? Deixa eu ver se eu acho aqui na seção 2, isso não está na antologia. Então, assim, repara que essas coisas, né, isso aqui é importante para depois a gente falar, de fato, do tema do texto da antologia, que é a ideia de causalidade. A ideia de causalidade, vai dizer o Hume, né? Você está falando do quê? Da ideia ou da impressão de causalidade? Como é que a ideia de causalidade gera uma impressão de causalidade? É nesse esqueminha aqui que ele vai analisar o texto aqui do excerto. Vamos ver se eu pego aqui, né? Da origem das ideias. Ao contrário, a ideia não gera impressão? Ideia não gera impressão. Ah, mas esse é o problema. Porque a ideia de causalidade é vazia. Esse é o ponto. Exatamente, não existe. A impressão de causalidade é falsa. Ela é ilusória. Ela de fato não existe. Esse que é um critério que depois o Kant vai absorver. Para você saber se uma coisa existe, olha como que o Hume é bonito, né?
uma coisa existe se dessa coisa existe uma impressão. Porque se existia impressão, foi possível ter experiência do objeto. Se não existe impressão, é porque não existe experiência do objeto e, portanto, não existe o objeto. Questão de Deus, né? Exato. A ideia de Deus entra um pouco por aí. Os metafísicos iam falar assim, não, a prova de Descartes baseada nisso. Não, Deus existe porque nós temos a ideia desse ser superior, infinitamente bom, infinitamente perfeito, não. Aí vem o Locke e fala, a ideia inata não existe. Aí o pessoal crente fica de cabelo em pé, como é que prova Deus então? E aí o Hume vai dizer, no ceticismo dele, que Deus está além da esfera do que a gente pode de fato conhecer. Porque Hume é empirista, e é empirista mesmo. Para ele, se um objeto produz impressão e de uma sucessão de impressões, né? Por exemplo, a ideia abstrata de, sei lá, de bondade, ela é uma ideia que nós formamos, depois de vivenciar muitas vezes a impressão, o fenômeno de situações concretas que atualizam, que tornam real a bondade. A gente só tem a ideia de uma coisa, por isso que a ideia é cópia da impressão. Se não tivéssemos impressões, não teríamos as ideias. É aí que o Kant vai elogiar muito o Hume, né, que acordou ele do sono dogmático e tal. Porque o que acontece? Nós, filósofos, muitas vezes, nós temos muitas ideias de coisas que de fato não correspondem a experiências, né? Daqui para cá. Nós às vezes nos aventuramos a falar de coisas as quais não existe experiência compatível. É por aí que Kant vai tirar uma das antinomias lá da crítica da razão pura. Ele vai falar assim, ó, Deus até pode existir, mas ele está fora do nosso campo de experiência. Então a teologia, que é a ciência que fala de Deus, é uma ciência que não tem como ser feita em termos científicos. Não dá para falar cientificamente sobre Deus. É por aqui que sai o Kant. Isso aqui é muito chave na filosofia moderna. Essa ideia do Hume vai ser... Ela é um melhoramento de uma ideia do Locke que vai levar depois a ideia do Kant. Né? Então é por aqui que sai. A ideia, então, é essa tríade. Experiência gera impressão e impressão gera ideia. Ideia por si só pode até, abstratamente, constituir relação entre ideias. Você pode pensar uma montanha de ouro. Vou dar um exemplo aqui. Existe a montanha de ouro? Uma montanha de ouro mesmo, brilhante. Imagina o Everest de ouro. Aí o ouro ia valer igual uma pedra, né? E talvez, com certeza o Everest não estaria mais lá, né? Já teriam tirado ele inteiro de lá. Por que a gente consegue imaginar? Mas a gente consegue imaginar a ideia da montanha de ouro. Aí um racionalista olha para o Locke e fala assim, pro Hume e fala assim, não, Hume, mas então tua teoria furou, porque eu consegui imaginar um objeto que não existe, a ideia é vivaz, ela tem a mesma característica das outras ideias que eu consigo ter, só que é uma ideia que a gente sabe que esse objeto, eu nunca vi, esse objeto a princípio não existe. Pois é. Aí entra essa distinção aqui, que o Locke vai fazer, o Hume vai fazer não na seção 2, na seção 3, aqui das investigações. Que é a seguinte, relações entre ideias, elas podem existir desde que essa relação entre as ideias não implique contradição. Por exemplo, imaginem um círculo quadrado. Conseguiram? Conseguiram? Não dá, né? Por quê? Porque é uma ideia contraditória. Porque e é a mesma coisa que você poderia pensar assim, pensa um triângulo circular. É incompatível. Então o que o Hume diz? Nós podemos, no nível da relação entre ideias, pensar coisas que a rigor não existiriam, desde que essas coisas que pensamos não sejam autocontraditórias. Porque esse é um bloqueio engraçado, né? Aquilo que é contraditório nós não conseguimos pensar. Então dá um colapso ali, você não consegue conceber a ideia. Mas por que a gente consegue pensar a ideia de montanha de ouro?
as impressões, aí você vai falar,